Shalom Rav. Shalom Rav quer dizer em hebraico paz abundante. Para nós e para todos, no dia da nossa casa Ari, que foi fundada por gerações que vieram fugidas de perseguições e aqui constituíram uma comunidade forte e vibrante, com laços de pertencimentos identitários judaicos fortes e vibrantes e conectada com a sociedade maior. Cumprimento a todos e todas aqui presentes, saudações especiais às autoridades presentes e ao amigo Jan Feigang, excelência cônsul da Alemanha. Cumprimento aos heróis sobreviventes da barbárie, Shoah, e familiares, vítimas da peste nazista. Me refiro ao termo peste, pois acredito que a maldade, assim como a bondade, é contagiante. Que tenhamos sempre o contágio da bondade. Hoje é dia de lembrança das vítimas do Holocausto. E não podemos deixar de citar o 7 de outubro de 2023. Em um momento que juntos não só celebramos, mas realizamos um ato de memória e de conhecimento compartilhado, para que jamais tenhamos atrocidades contra qualquer povo e que a chama da barbárie jamais seja reacesa. Holocausto nunca mais. Convido agora a coordenadora de diálogo interreligioso e interétnico da área, professora doutora Ana Luísa Grilo Balaciano, que vai ler umas palavras do rabino Sérgio Margulhos. Boa noite a todos. O rabino Sérgio Margulhos não pôde estar por compromissos externos, ele está nesse período de uma semana de férias, então ele deixou uma mensagem para que eu fizesse a leitura. Como Auschwitz foi possível? Muitas explicações econômicas, políticas, sociológicas, todas válidas e servem de alerta para o solapamento de estrutura social. Também há explicações históricas que demonstram como o preconceito arraigado pode vir à tona de forma avassaladoramente cruel. Também as explicações psicológicas são válidas para explicar a fragilidade humana que se deixa manipular. Mas a pergunta como Auschwitz foi possível transcende as explicações, pois é a anulação da humanidade. Em Auschwitz, a humanidade inexistiu. Na tragédia dos corpos incinerados, a humanidade morreu. Em Auschwitz, nem todas as vítimas eram judeus, mas todos os judeus foram vítimas. De algum modo, toda a humanidade. Nossa missão na lembrança é, através do combate ao antissemitismo, resgatar o senso de humanidade. Convido agora o cônsul da Alemanha, o senhor Jan Freigeneng, a prestar sua homenagem. Shalom, caros sobreviventes e familiares, senhoras e senhores. É uma grande honra estar aqui na área, nesse ato para mim, sobretudo que é uma congregação fundada por judeus alemães que fugiram os nazis. Hoje, há 80 anos, o campo de extermínio Auschwitz-Birkenau foi libertado. E hoje lembramos todas as vítimas da ditadura nacional-socialista, milhões de seres humanos privados de seus direitos, de sua dignidade e da sua vida, simplesmente por ser judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, pessoas com deficiência ou outras pessoas que o regime nazista classificava simplesmente de lebensunwert, vidas indignas de ser vividas. E sempre será nosso dever e nossa responsabilidade eterna como alemães lembrar das vítimas do Holocausto e nunca esquecer os crimes contra a humanidade cometidos pelos nazistas. Eu queria trazer para vocês as palavras do chanceler Olaf Scholz hoje.
Filhos e filhas, mães e pais, melhores amigos, vizinhos, avós. Mais de 1 milhão de pessoas com sonhos e esperanças foram assassinadas em Auschwitz, assassinadas por alemães. Sentimos a dor e recordamos. Não toleramos o esquecimento, nem hoje e nem amanhã. É importante reafirmar esse compromisso da Alemanha, que não vamos permitir que os crimes da Alemanha nazista sejam relativizados, distorcidos, não vamos permitir de normalizar as posições da extrema-direita nacionalista e fascista que outra vez tentam de desumanizar os outros, aqueles que são diferentes. Não devemos recuar 1 milímetro sequer. E não aceitaremos nenhuma forma na Alemanha de antissemitismo, seja religioso, político, da esquerda ou da direita, e não vamos aceitar um antissemitismo disfarçado de anti-israelismo, que infelizmente também vimos crescer na Alemanha desde o 7 de outubro de 2023. A nossa responsabilidade histórica significa também que a Alemanha vai continuar a defender também, em tempos de críticas ao governo de Israel, o direito de existência e a segurança do Estado de Israel. Devemos resistir ao ódio e às hostilidades baseadas em crenças religiosas, convicções políticas ou orientação sexual, o ódio contra mulheres, contra pessoas de cor de pele diferente ou pessoas com deficiência. Infelizmente, tudo isso está crescendo, tanto offline que online. Online também é amplificado por algoritmos e até mesmo indivíduos poderosos com visões extremistas. A minha esperança está na resiliência de nossas sociedades livres e democráticas. Eu vi, nesses dias passados, 100 mil pessoas na rua em Berlim, numa manifestação importante contra a extrema-direita. E eu acredito na maioria dos cidadãos que está a favor da humanidade, da justiça, da diversidade e da dignidade. E eu acredito que nessa maioria que não é indiferente e que já não vai olhar para o outro lado, nunca mais. Obrigado. A primeira vela será acesa pelas sobreviventes Amália Baranek e Hanka Motsilover. Amália e o irmão Zygmunt Geband Zivraha foram vítimas e conseguiram sobreviver à barbárie, como todos os outros que constituíram essa nossa instituição. A Hanka Inovroklaski Motsilover é sobrevivente da Shoah e viúva de Jacob Israel Motsilover, uma das 50 crianças holandesas que, escondidas, sobreviveram à perseguição nazista. Sobrevivente.
ser sobrevivente. O que eu posso fazer agora? Estou num lugar estranho, sem família, sem lar, sem profissão, sem estudo, sem nada, perdi tudo. E agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Como reconstruir uma vida? Onde encontrar objetivos para seguir em frente? Eu digo, é possível, renascer é possível e das cinzas eu vou seguir em frente. Viver sempre, acreditar sempre e não esquecer jamais. Foi ótimas palavras foram ótimas palavras de quem? Como você tem o nome? Quem? Anca. Anca, da Anca. E só eu queria adicionar que sempre precisa olhar para frente. A vida mesmo, quando eu estava durante a guerra sozinha, eu sempre pensei que eu vou sobreviver. Eu tenho que olhar para frente. É isso. Isto era o meu objetivo, de sobreviver e sobrevivi. Os ciganos, considerados pelos nazistas como descendentes dos judeus errantes, foram o segundo grupo mais dizimado. Para acender a segunda vela, a sacerdotisa da encantaria cigana, Kátia Bastos, também fundadora e presidente do Conselho Nacional Interreligioso da Ordem dos Capelães do Brasil, OCB. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando todos e todas que vieram antes e honrar os que vão vir depois. Parabéns a cada um que carrega no seu coração amor, que a única força que nós podemos superar os problemas, as tristezas, é o amor. Então, nós, representando o povo cigano, povo nômade, povo que está de passagem, mas povo que acredita no amor. Então, vamos continuar acreditando e crescendo juntos. Gratidão. Comunistas e políticos inimigos do regime foram perseguidos sem trégua. E o Brasil contribuiu deportando comunistas, em sua maioria judeus, sabendo que seu fim seria a Câmara de Gás. O caso mais notório é o de Olga Benário, deportada para Berlim, grávida de 7 meses. O jornalista Vladimir Herzog fez o caminho inverso. Sobrevivente da Shoah, morreu enforcado na cela do DOPS de São Paulo. Seus avós maternos foram executados em Auschwitz e os paternos em um campo de extermínio na Iugoslávia. Convido o Dr. Milton Naum, ex-presidente da Fierj. Minhas amigas, meus amigos, com toda a desgraça, com todo o absurdo, nós só temos uma palavra a dizer sempre. Am Israel Chai. O povo de Israel vive e viverá sempre. E para isso, não esqueçamos nunca, de novo em hebraico, Kol Israel Arevim Ze Laze.
nós somos todos responsáveis uns pelos outros. Que não esqueçamos disso nunca, que nos momentos mais difíceis e nos momentos de alegria, não esqueçamos isso. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Ter uma deficiência física ou mental era um atestado de morte para o nazismo e sua eliminação começou ainda nos anos 20. Com a implantação dos campos de extermínio, em especial Auschwitz, onde se instalou o anjo da morte, Josef Mengele, os portadores de deficiências foram submetidos a experimentos bárbaros. Para representar este segmento, a arquiteta Regina Cohen, conselheira da cidade do Rio de Janeiro e membro do Conselho de Pessoas com Deficiência do Rio de Janeiro. A arquiteta Regina Cohen é também representante para o Brasil da Abayomi Academy e da International Association of Accessibility Professionals. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite de várias pessoas que estão aqui na área, vários conhecidos. Aqui eu também tenho um pequeno caminho, uma pequena trajetória. Quando eu fui candidata a vereadora, eu fazia reuniões com um grupo de jovens. Mas eu sou arquiteta, como falaram no meu currículo, sou judia, sou pessoa com deficiência, e sou sionista de uma certa forma, né? A discriminação das pessoas com deficiência durante o Holocausto foi também uma coisa bárbara que a gente tem que se lembrar sempre para que nunca mais volte a se repetir, como ainda acontece hoje em nosso país e em vários países do mundo. A gente é discriminado, e como arquiteta, pelos espaços das cidades. E como o tempo é muito curto, não custa nada lembrar também que os espaços precisam estar preparados para nos receber, para que nunca mais a gente seja também discriminado pela deficiência e por qualquer vulnerabilidade, por qualquer condição social, física, mental e cognitiva. Eu estou aqui, o lema nunca mais, o nazismo tem que ser lembrado, o Holocausto tem que ser lembrado. A gente está vivendo uma fase muito difícil de recrudescimento depois do 7 de outubro, e as coisas estão bárbaras, o que está acontecendo. E só para ser breve, que eu tenho que ser breve mesmo, né, que me pediram brevidade, mas não posso deixar de dizer que, nessa busca pelos espaços da cidade, a gente tem que ter, além da lembrança da discriminação, eu me lembro de um filme que me marcou muito, O Pianista, quando, numa família judia, jogam uma pessoa em cadeira de roda pela janela. E isso foi a coisa mais marcante de toda a discriminação que houve no Holocausto. Isso não pode se repetir nunca mais, mas, infelizmente, coisas semelhantes ainda acontecem. E quero dizer que nunca mais Holocausto, nunca mais Auschwitz. Esperança para que nunca mais aconteça, esperança. A Tikva, que é o tema do nosso hino nacional de Israel, lembrança e, acima de tudo, eu tive na solenidade de ontem, no Palácio da Cidade, com várias instituições, várias pessoas,
Estou revendo pessoas, resgatando a minha identidade como judia, como deficiente. Dizer que nós todos devemos e precisamos, para que isso nunca mais se repita, nos unir. Então, união. Eu preciso falar de união, porque atualmente, depois de uma peregrinação pela cidade do Rio de Janeiro, eu sou atual moradora do Lar União, o Nelson, o Lucas e algumas pessoas do Lar União estão por aqui, e foi a dificuldade de encontrar um espaço que me acolhesse. E eu estou sendo muito bem acolhida, então a união, a nossa união é muito importante para que nada do que a gente voltou a viver no 7 de outubro se repita. Infelizmente, a gente tem muito que resgatar e muito que nós temos que nos unir muito para que isso não se repita. Nunca mais, união para todos. A maçonaria era para o mundo nazista, impregnado de mistério e envolta em teorias da conspiração. Associados instantaneamente aos judeus e acusados de serem copatrocinadores do ideal de dominação do mundo, teoria espalhada pelos protocolos dos sábios de Sião, os maçons também pereceram nos fornos crematórios. Para representar o segmento, o ex-diretor da ARI, Ariel Berger, filho de Gerson Berger, Levrah. Não veio? Não veio. Vai acender alguém? Sempre um falta. Se chegar a tempo, também acende depois, mas tudo bem. Me perdi, tá? Peraí. Se o segmento LGBTQI+, não sei se tem mais alguma... Tem hoje a possibilidade de viver em liberdade, isso certamente não acontecia sob o nazismo. Convido os senhores Carlos Tuveson, Nélio Giorgini e Cláudio Nascimento para acenderem a vela. Cláudio Nascimento é presidente do grupo... Cláudio Nascimento é presidente do grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, diretor de Políticas Públicas da Aliança Nacional LGBTI+, e conselheiro estadual e nacional Nélio Giorgini da Silva, que já foi coordenador de diversidade sexual da Prefeitura, acaba de assumir o cargo de diretor de defesa da diversidade da OAB Rio de Janeiro. E o Carlos Tuveson, o primeiro coordenador da diversidade sexual do Rio de Janeiro, está hoje na Secretaria de Saúde Pública no setor de doenças sexualmente transmissíveis. Boa noite. Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui. Não é a primeira vez. Eu fico muito emocionado, porque desde 2017, quando eu estava na prefeitura, a Diane, que era secretária também lá conosco, fez um lindo evento na prefeitura, com todos lá na prefeitura, segurando a bandeira, junto com Rotenberg, com a bandeira We Remember. E aquilo mobilizou todo o poder municipal. E aí a Diane me trouxe aqui pela primeira vez, e eu me senti muito honrado, porque me trouxe uma reflexão. Foi um misto de gratidão e de reflexão. Porque até aquele momento eu, de fato, não sabia da grandiosidade dessa reflexão e o quanto o nosso grupo tinha passado também por esse horror.
E daquele momento para frente, eu fui visitando os monumentos no mundo, inclusive fiz a luta junto com alguns de vocês para esse memorial lindíssimo que aqui está. Nós fomos para a Câmara brigar por esse memorial e pude refletir. E com muita gratidão e com muita humildade, eu tenho que dizer, não podemos nunca mais esquecer. Temos que nos lembrar sempre. Por quê? Porque a história, ela sempre traz resquícios do terror. Agora mesmo nós estamos vivendo novamente vários momentos cuja simbologia nos traz muita depressão, porque ainda há pessoas que se utilizam daquele racional e daquela narrativa. Por isso precisamos sempre repetir, o Holocausto nunca mais. Viu? Muito obrigada. Boa noite. Eu, como um homem negro, nordestino, de origem popular, que está há 35 anos no movimento LGBTI brasileiro, fico muito feliz com esse convite de estar aqui, formulado pela Diane Cooperman. Tenho uma relação com a comunidade judaica há quase 30 anos no Rio de Janeiro, através da Federação Israelita do Rio de Janeiro. A gente produziu uma série de ações quando eu fui superintendente estadual, na gestão ainda do governo Cabral, onde nós implementamos pela primeira vez um conjunto de ações de políticas públicas para enfrentamento da intolerância religiosa. Naquele momento criamos um grupo de trabalho permanente de promoção da liberdade religiosa e direitos humanos, onde pela primeira vez a gente conseguiu colocar numa mesma mesa 28 segmentos religiosos do Rio de Janeiro, que durante mais de 8 anos trabalhamos juntos, produzindo políticas públicas nesse campo. E sob a liderança, à época, que me procurou para provocar e protagonizar esse tema, nós tínhamos a Mãe Beata de Iemanjá, do ILE de Nova Iguaçu, Belfor Roxo agora, e também o queridíssimo, então, presidente da Fierj, Sérgio Nisquier. Aprendi muito com a federação e com eles e com vocês a gente conseguiu produzir uma política muito consistente. Fizemos o Plano Estadual de Enfrentamento à Intolerância Religiosa, criamos um Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos e mantivemos durante esse período de 8 anos um grupo de trabalho permanente para formular, monitorar e avaliar as políticas públicas no campo da intolerância religiosa. Estamos, nesse momento, passando por uma fragilidade nesse tema. Não tem uma política consistente hoje no Estado do Rio de Janeiro em relação ao enfrentamento à intolerância e de promoção dos direitos, e precisamos aproveitar esse momento também de diálogo sobre diversas atrocidades que vêm acontecendo no mundo, para cobrar também do governo do Estado do Rio de Janeiro o retorno de uma política pública consistente de direitos humanos para enfrentar a intolerância religiosa. A comunidade judaica, a gente sabe o horror da história, que é para ficar na memória e nunca esquecer. A comunidade LGBT também, nesse mesmo período, foi também perseguida, foi também eximada, e esse fato na história ele tem que ser um alimentador para a gente continuar permanente na luta pela diversidade religiosa, pelos direitos humanos e contra qualquer tipo de atrocidade que viole, né, o respeito às diferenças. Muito obrigado. Bom, eu peço a Deus que através dessas luzes ilumine o mundo, né? Que a gente aqui, com os nossos desejos, possa pedir um pouco mais de paz e de união num mundo que está tão separado, que está tão... as pessoas brigam, vizinhos entregam vizinhos, famílias brigam com famílias. Não éramos assim, a gente pode lembrar disso. Então, que essas velas possam lembrar a luz, que possa voltar às nossas casas, que possa voltar às nossas vidas e aos nossos corações. Muito obrigado por me acolher na sua casa, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito honrado, tá? E, enfim, assim, se eu falar um pouquinho mais, eu vou me emocionar, mas, assim, obrigado mesmo. Eu acho que
O dia de hoje é um dia muito marcante, ele não é só um dia para lembrar, para não esquecer, mas ele é um dia para nunca mais acontecer. Só que ele, infelizmente, continua acontecendo. E nós, cada um de nós, minorias, temos que nos unir para lembrar que ele nunca mais pode acontecer. Obrigado. Embora os negros não fossem oficialmente alvos do nazismo, eram considerados raça inferior, a ser exterminada, como os demais segmentos que não se adequavam aos padrões arianos. E se os exércitos do eixo não fossem barrados na batalha de El Alamein, no Egito, certamente estariam poucos negros na África para contar sua história, representando a negritude, mas também um segmento ainda hoje perseguido nos países muçulmanos, os Bahá'ís, a senhora Marilúcia Pinheiro. Boa noite a todos. Minha voz está embargada também pela emoção e pelo ar. Desculpa. Agradeço a Diane, agradeço a Ana. Como negra, como Bahá'í, perseguida, vocês já imaginam, né? Negro e Bahá'í, a perseguição é dupla. Na fé Bahá'í, a gente tem uma frase que diz o seguinte, que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. A gente fala também em unidade na diversidade. E a gente lembra do Holocausto realmente para não esquecer e para que não aconteça mais atrocidades, não só com os judeus, não só com os ciganos, não só com LGBTQI+, mas com ninguém mais. Nós somos flores de um mesmo jardim. Então, a gente tem que ter essa unidade, essa união, como a Regina falou, né? Precisamos nos unir. E o Holocausto, nunca mais. E, por fim, quer dizer, antes de começarmos a parte realmente religiosa, com a Razanite Carla, temos que lembrar a tentativa de extermínio do século XXI, o massacre de 7 de outubro. Em recordação dos 1.200 assassinados naquele dia, mais os 251 sequestrados, os mortos durante o conflito e os executados nos túneis, chamo Luiz Goldberg, representando todos aqui que têm família em Israel. Boa noite. Então, na verdade, esse acendimento dessa vela a gente faz com muita tristeza, né? A gente acende a vela hoje em memória de todos que caíram nesse massacre que teve em 7 de outubro, né? E acende a memória em nome de cada um deles, né? E lembramos aqui, e aqui nesse lugar, aqui que funciona também a sinagoga da área,
E a gente tem desde 7 de outubro, todas as quintas-feiras, temos falado o CADES para as pessoas, para as vítimas desse massacre que aconteceu em 7 de outubro. Né? E rezamos com a esperança de dias melhores. Né? Que agora, na próxima quinta-feira, na próxima sexta-feira, alguns reféns retornem, né? E assim, tem um contentamento, uma alegria contida. Né? E esperamos que nunca mais aconteça coisas como aconteceram em 7 de outubro. O ato de lembrar vem acompanhado de um ritual religioso. Para liderar a cerimônia do Zahor, lembrança em hebraico, convido nossa cantora litúrgica, Razanit Carla Knistrik, que começará com o Salmo 121, seguido da oração El Male Rahamim e finalmente o Cádiz. Reza a intenção dos falecidos, que todos podemos acompanhar. Quem não quiser, tem uns livrinhos lá fora, se quiser a gente traz, tá? Boa noite. Vamos começar com o Salmo 121. Shir Ma'alot Esanai Elohim Me'ain Yavo Ezri Mehim Hashem עושה שמיים וארץ, אל יתן לעמוד רגליך, אל ינון שומרך, הנה לא ינון ולא יישן, שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יכה ככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Para Yom HaShoah, e também a gente usa para o Dia Internacional de Lembrança ao Holocausto, nós temos um El Malach Rahamim, que é a oração que a gente faz no momento, entre outros momentos, no momento do falecimento, em momentos de lembrança, no momento do Iskor, para o Dia de Lembrança do Holocausto, também para Yom HaShoah, que acontece normalmente em maio ou em abril, a gente tem um El Malach Rahamim, que tem um texto específico. El מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצעי מנוחה נכונה, כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות 6 מיליון יהודים שהלכו לעולמם
צירנו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר amém. Deus que é cheio de misericórdia e habita nas alturas celestiais, providencie um verdadeiro descanso nas asas da presença divina entre os santos e puros, que brilham tão intensamente quanto o brilho do céu, para a alma dos 6 milhões de judeus que foram assassinados durante a Shoah, que partiram para a eternidade. O jardim do Éden será o lugar de seu descanso. Nós imploramos ao misericordioso Deus para protegê-los para sempre nas asas divinas e para amarrar suas almas nos laços da vida. Deus é sua herança e eles descansarão pacificamente em suas sepulturas. Digamos amém. Acompanhamos o Cádiz. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי חירותי והמליך מלכותי, בחייכון ובמכון ובחי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Pode sentar, por favor. Gostaria de agradecer a presença de tantos amigos que fizeram questão de dizer We remember, nós lembramos. O Congresso Judaico Mundial e a Confederação Israelita do Brasil lançaram a campanha We Remember, que pede a postagem de fotografia com os dizeres. E nós também aderimos e convidamos todos a postar essas fotos. E todo mundo que fez alguma foto, qualquer coisa, por favor, poste, marque a área, vamos divulgar para que isso vá numa corrente, tá? Passamos agora a constituir a mesa. Chamo as professoras Daphne Glasman, Diane Cooperman e Ana Luísa Grilo Balaciano, José Roitberg e Flávio Vale. Mais uma vez, boa noite a todos. Shalom, que significa paz para todos. Assim me dirijo a todos os presentes. Prezado cônsul da Alemanha, que já foi, né?
ele tinha compromisso, demais autoridades presentes, sobreviventes, seus familiares, amigos da área, comunidade área presente. Estar hoje aqui na área, Associação Religiosa Israelita, instituição que acaba de completar 83 anos, fundada por judeus alemães que aqui chegaram, fugidos da barbárie nazista, alguns já desde a noite dos vidros quebrados, tinham significado de resistência, resiliência, esperança, que aqui depositaram de seguir suas vidas. E por isso que, com responsabilidade e comprometimento, ano a ano, dia a dia, lembramos daqueles que se foram, não em vão. Suas histórias, seus nomes, continuam para sempre lembrados no tempo da nossa existência, com o propósito de manter acesa a chama da vida, da liberdade, da ética, da justiça para todos. Lembrar da libertação dos campos de Auschwitz é necessário e urgente darmos um passo atrás, nos debruçarmos nas atrocidades da barbárie da Shoah, do Holocausto que vitimou mais de 6 milhões de judeus pelo simples fato de serem, como muitos de nós aqui hoje, judeus. Vidas, famílias dilaceradas a toda sorte de desumanização. A barbárie não fechou em nós judeus, aniquilou, vitimou minorias, pelo simples fato de serem diferentes, de pensarem contra o regime totalitário. A barbárie afeta toda a humanidade. 80 anos se passaram e hoje, a cada dia de nossa existência, não podemos deixar de lembrar de mais uma barbárie que ainda sangra, o massacre do Hamas, o maior da história depois do Holocausto, que num só dia matou mais de 1.200 pessoas, judeus como nós, mas não somente. Violentou, sequestrou e toda forma, mais uma vez, de desumanização aconteceu. E por isso que o Holocausto nunca mais é agora. Lembrar é preciso sempre, necessário. Tarefa de cada dia é também conhecer, aprender para juntos combatermos a peste que tem como mote tirar do mapa do mundo, exterminar o povo judeu. E amanhã quem será o próximo? Então, iniciamos agora aqui a mesa. Vamos iniciar com Reuterberg, que eu faço... Reuterberg. Jornalista e pesquisador do Yad Vashem. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado. É muito bom ver vocês aqui. Já conversei com a senhora. Vocês não têm ideia, alguns anos atrás, ainda na época do Alexander Lax, eu levei a direção cigana toda para se fazer uma jornada sobre o Holocausto da perspectiva cigana na Universidade Fluminense Volta Redonda, e como eu aprendi com vocês lá. Foi muito bom, né? Ótimo vê-la de novo aqui. Existe uma questão no Yad Vashem que a gente não consegue implementar desde que ela foi definida, e foi definida no ano de 2004. Estamos há 21 anos sem conseguirmos efetivar isso. Era deixar da comemoração ser e das lembranças ser de como morremos para ser como vivemos. Como os judeus viveram naquelas condições terríveis. Porque houve sobreviventes, é claro. Temos sobreviventes aqui. Então, as pessoas viveram de formas terríveis. Por exemplo, hoje, se vocês forem ver a temperatura de Auschwitz, o dia da libertação, está uns 15 graus abaixo de zero lá. Eu me lembro do Alexander Lax, ele dizendo, olha, você não tem ideia que é a Polônia, aquilo ali vai de 40 acima de zero a 40 abaixo de zero. Então você está a 40 abaixo de zero com o pijama listrado, é uma coisa horrível, né? Você está num gueto com 600 calorias por dia no frio, é uma coisa horrível, né? Viver sem acesso a remédios. Apesar dos médicos e enfermeiras judeus e judias, enquanto puderam, atendiam as pessoas. Mas não havia remédios, havia atendimento. Por exemplo, em Xangai, para onde foram 20 mil judeus alemães e austríacos, porque em julho de 1938 aconteceu a Conferência de Evian, do Hotel Evian, em Paris, onde todos os países do mundo fecharam as portas para a imigração dos judeus do Reich. As pessoas imaginam, às vezes, que eles fecharam a porta para a imigração dos judeus. Não.
dos judeus do Império Alemão, porque até de 1933 a 1938 já tinham saído da Alemanha cerca de 200 mil judeus. Isso incomodava muitos países, principalmente os Estados Unidos, que a gente tem que olhar a história de trás para frente, lá de trás para hoje. A gente não pode olhar aquele momento histórico com o conhecimento que a gente tem hoje. Os Estados Unidos, na década de 30, eram a única democracia que existia no mundo, mas ninguém sabia o que era democracia. Democracia era uma coisa, era um regime alienígena, em que o Centro-Sul, os jornais do Centro-Sul americano, dos Estados Democratas, tinham na coluna policial linchamento do dia. Linchamento do dia era comum, né, nos Estados Unidos. Todo o sistema de apartheid contra a população negra nos Estados Unidos, né, foi implementado pelo presidente Woodrow Wilson, democrata, quando ele assumiu o governo. Ele limpou o primeiro escalão em Washington dos negros e aceitou as teses dos governadores negros do Sul de estabelecer o apartheid. E no meio desse apartheid, aliás, o apartheid não era especificamente contra os negros. Vocês já devem ter ouvido o termo colored, né? São coloridos, não são blacks nem negros, são coloridos. O apartheid também era contra quem tinha a pele amarela, os orientais, contra quem tinha a pele vermelha, os índios, não era só contra os negros. E em vários locais era contra os judeus também. Os judeus também não podiam exercer fazer as mesmas coisas que todo mundo. Mas era pesadamente mais contra quem tinha a pele de outra cor que não fosse branca. Então a gente imaginar que a imigração dos judeus alemães, do Reich, Alemanha, Áustria e Sudetos, norte da Tchecoslováquia já anexada, que isso estava incomodando o mundo, todo mundo fecha as portas, menos a República Dominicana. A República Dominicana não assinou e para lá foram uns 1.800, 2.000 judeus só. E o Império Japonês não exigia passaporte. Não tinha controle de passaporte do Império Japonês. Bastava embarcar, um judeu alemão podia embarcar no Porto de Hamburgo num navio com destino a Xangai, por exemplo, ou com destino a Tóquio. Isso era permitido até setembro de 1941. E, acontecendo isso, quando o navio chegava na Baía de Xangai, os judeus não podiam desembarcar do lado de cada baía, que era do Império Britânico, mas podiam desembarcar do lado de lá da baía, que era do Império Japonês. E eu vou chegar aí porque se já devem ter ouvido falar do gueto de Xangai. O gueto de Xangai vem daí, 20.000 judeus alemães e austríacos, 7 jornais publicados, jornais diários em alemão, jornal em Yiddish, médicos. E lá em Xangai, que é um gueto muito diferente, aconteceu uma decisão de sobrevivência curiosíssima. O comandante japonês, ele aceitou que os médicos judeus trabalhassem no Hospital Militar Japonês de Xangai. E existe um documento que ele envia a Tóquio, dizendo que ele tem o melhor hospital militar do Império Japonês, só tem médicos formados em Berlim e Viena. Né? E esses médicos judeus, eles trabalhavam de graça. O pagamento era em remédios para os 20.000 judeus do gueto, que eles tratavam também. Então a gente tem uma situação em que se resolveu de uma forma em Xangai e a situação que foi um lamentável genocídio em Varsóvia. Sobre a questão do como vivemos, vocês já ouviram falar no Diário de Anne Frank. Eu não vou falar do Diário de Anne Frank aqui, porque no arquivo do Yad Vashem existem mais 27 diários de outras moças. Desses 27 diários, tem 3 publicados em alemão e em inglês. Ninguém se interessa em saber o que tem nos outros. Né? Existe lá todo um setor dedicado a como ensinar sobre o Holocausto para as crianças. E eu vou contar uma frase, uma pequena passagem que existe num desses diários.
né? Essa passagem é de 1942, no início de 42. As pessoas escreviam e escondiam essas coisas, né? Depois elas eram mortas, esses escritos acabaram sendo achados depois da guerra. Então, uma mãe, escrevendo, leva a filha, né? Quando elas foram para o gueto, a filha tinha 2 anos, em 1942 já tinha 4 anos. Aí elas estão passeando junto ao muro do gueto, provavelmente perto da área do cemitério. Talvez vocês não saibam, mas o cemitério judaico de Varsóvia tem mais de 250 mil túmulos. Ele era junto ao gueto, né? E isso é importante a gente saber. Existe um trabalho até hoje de identificação de túmulos. Até hoje vem acontecendo esse trabalho lá, tanta gente foi enterrada lá, de antes da guerra e durante a guerra. Então, passeando ali, a mãe começa a contar para a filha: olha, minha filha, estamos na primavera, a gente sabe mais ou menos, é a primavera de 1942. Estamos na primavera e é a época em que existem árvores verdes e existem flores. E a filha pergunta para a mãe, vocês me desculpem, mas eu sempre me emociono até contando isso. E a filha pergunta para a mãe, que está escrito isso no texto: mãe, o que é uma flor? Não? Isso não é pilha de corpos, isso não é câmara de gás. É uma criança de 4 anos que não sabe o que é uma flor, porque ela cresceu dentro do gueto de Varsóvia e depois foi morta. Certamente nunca soube o que é uma flor. E dentro do Como Vivemos, eu vou tomar a liberdade de ler aqui uma carta que escreveram para vocês. Tá? Esse é um documento que foi encontrado em 1969, encontrado e publicado em 69, foi republicado em 1987 e a maioria das pessoas desconhece, nunca ouviu falar. Vocês vão ver que os termos da carta são para cada um de vocês, mesmo os que não são judeus. E depois eu vou explicar porque eu estou lendo essa carta. Berlim, março de 1942. Aos nossos membros nos países da diáspora e na terra de Israel. Embora não saibamos se de fato essa carta alguma vez chegará até vós, chegou. Escrevemo-la na esperança de que pelo menos um de nós permaneça vivo e a entregue a vós quando chegar o dia. Nenhum ficou vivo, nenhum sobreviveu. Já passaram algumas semanas desde que o nosso grupo discutiu a aproximação do Dia do Escoteiro. Será que esse ano também o vamos poder celebrar de forma habitual? É que estamos a viver tempos muito difíceis. Muitos dos nossos membros já não estão entre nós, já foram levados para a Polônia, um lugar onde os espera um destino desconhecido, que de fato, quem estava na Alemanha não tinha ideia do que estava acontecendo na Polônia. Não tinha ideia que os campos de extermínio já estavam funcionando. Treblinka, Sobibor. Mas ao escoteiro judeu é dito para nunca se desesperar, e por isso estamos decididos que, apesar de tudo, vamos nos encontrar esse ano, para honrar esse dia especial. Assim, encontramo-nos nessa quarta-feira à tarde, a gente não tem o dia, numa das salas de aula da escola da rua Wilsnacker. Apesar do perigo que corríamos, quase todos vieram com as suas camisas brancas por baixo dos casacos. E havia uma atmosfera de boa disposição e alegria na sala. Alegria em março de 1942 em Berlim, com um grupo de escoteiros judeus. Reunimos todos os escoteiros judeus que ainda restavam em Berlim. Rapazes e moças, cerca de 50. Os escoteiros judeus foram criados em 1928, lá em Berlim. Juntando todos os escoteiros judeus da Alemanha, chegaram a ser 30 mil. Né?
Tinha 50. Como convidados de honra tivemos Herbert Growald, vou manter os nomes, porque eles pediram, Fanny Bergas, da Archará do Kibbutz. Havia uma Archará em Leipzig, que formava os jovens judeus sionistas para imigrar para Israel. E a gente sabe que, em março de 42, uma coordenadora da Archará de Leipzig ainda estava viva, e foi esse encontro de escoteiros em Berlim. Depois não se soube mais dela. E também Alfred Selbiger, membro da direção do movimento sionista alemão, do qual a gente também não escuta falar. Sentamo-nos em um grande círculo e a sala ecoou ao som do nosso canto: esteja pronto. Esteja pronto para quê? Esteja pronto para fazer aliar e ir para Sion. Porque todo o ambiente escoteiro sionista, e dali se origina o Hashomer Hatzair e outros também, se originam desse movimento a partir de 1928 na Alemanha, todos eram amplamente sionistas. As velas tremeluziam alegremente e os membros do grupo olhavam para as chamas. Depois disso, um de nossos membros, a Mary Simon, leu-nos uma história sobre árvores e plantas na nossa pátria judaica, que nos fez esquecer os perigos e as tristezas. Depois voltamos a cantar e foram lidos vários poemas. Que nem a menina que nunca viu uma flor, nenhum desses 50 jamais viu nenhuma das plantas da terra de Israel, sobre a qual a Mary contou para eles, Mary Simon. Ficamos em posição de sentido para cantar o hino do movimento escoteiro judaico. Depois disso, que nós não sabemos qual é. Ninguém sabe qual é essa canção, qual é essa letra. Depois disso, desdobramos a bandeira, que também nós não conhecemos, que havíamos mantido conosco, apesar de todo perigo. Fizemos a saudação dos escoteiros, né, que é o sempre alerta e obediente. E cantamos a canção da bandeira, da qual também nós não sabemos a letra, mas temos o título que eles puseram aqui. Levai a bandeira para Sion. Março de 42, em Berlim, 50 escoteiros judeus. Então, um de nossos amigos, Erwin Tihauer, deu um passo à frente. A princípio, não tínhamos ideia do que ele estava prestes a fazer. Leu para o grupo os nomes de todos aqueles que nos tinham sido tirados durante os últimos meses, desde o início das deportações, mostrando que eles estavam conscientes de que os judeus de Berlim estavam sendo deportados mesmo para a Polônia, caçados e deportados. Enquanto ele lia cada nome, os membros respondiam como se fosse uma chamada e com um só, aqui. Isso é, que mesmo aqueles que estavam desaparecidos estavam conosco naquela ocasião, pois estamos sempre com eles em nossos pensamentos, assim como eles certamente estão conosco em seus pensamentos. Não sabiam que já estava todo mundo morto. Nesse momento difícil, enviamos os nossos votos de felicidades a todos vocês aí fora. É para nós. Sabe? Não se esqueçam de nós. Não estamos lembrando deles. Assim como não nos esqueceremos de vocês. Aqueles que já vivem na terra de Israel e estão construindo nosso futuro, e aqueles que vivem uma vida livre em outros países. Estaremos todos unidos em espírito, espero que sim, até chegar o dia em que possamos estar todos juntos mais uma vez. Enviamos nossos bons votos e enviamos shalom. Tenham coragem. Nós temos que ter coragem. Eles estão pedindo para a gente ter coragem. Em março de 42, em Berlim. Eles já sabiam qual era o destino deles. Tinham certeza disso. Como já foi dito aqui algumas vezes hoje, essa sinagoga foi formada por judeus alemães que vieram para o Brasil de 32 a 38, legalmente. Depois alguns que vieram ilegalmente,
né, depois que a imigração foi fechada. Temos judeus que vieram com vistos falsos, né? Tem a história toda da Araci Guimarães Rosa e outros cônsules que deram os vistos falsos. E nós temos que entender que, apesar do Brasil ser signatário da... As pessoas falam assim, o governo Getúlio Vargas fechou as portas para os judeus. Não, o governo do Getúlio Vargas, o governo americano, o governo canadense, o governo mexicano, o governo da Argentina, o governo inglês, o governo francês, o governo da Irlanda, todos os governos. Não foi exclusivo do governo Vargas. Mas não existe um registro histórico sequer de que algum judeu com visto falso tenha sido impedido de entrar. Então nós sabemos que os governos sabiam que os vistos falsos estavam sendo emitidos e havia uma ordem para a polícia de fronteira não impedir a entrada de ninguém com visto falso. E as pessoas entraram. Não? O Rabino Lemler, rabino reformista alemão, que consegue ir antes da guerra para a Inglaterra. Ele é naturalizado na Inglaterra e no dia seguinte da naturalização, porque está na ficha dele de entrada no Brasil, no dia seguinte da naturalização ele recebe o visto para vir para o Brasil. E é o fundador dessa sinagoga, Rabino Lemler. Por que eu quis ler especificamente dos escoteiros? Eu fui lobinho aqui na área. Minha vida na área, nessa casa que eu sempre achei que é minha, começou em 1967, aos 7 anos de idade, como lobinho. Grupo Escoteiro Macabeus 66. E o Rabino Lemler fez meu bar mitzvah, Friedlander foi o Hazan, e eu casei aqui com o Rabino... Ah, esqueci o nome dele. Não, eu não casei com o Gretz, eu casei com a minha mulher que está ali. O Gretz nos casou, né? Com o Rabino Gretz. Então essa é a minha casa. E por que aonde está a relação disso? Alguém quer se arriscar a adivinhar qual era o nome desse grupo escoteiro judaico em Berlim? Alguém chuta o nome? Macabeus. Então, eu soube disso quando eu tinha uns 40 anos de idade, não quando eu tinha 7 anos de idade. Eu acho que a maioria do pessoal daqui, né, não tem a mínima ideia que o nome Macabeus, na sinagoga dos imigrantes alemães sobreviventes do Holocausto, de antes e depois do Holocausto, foi o mesmo nome dos escoteiros judeus de Berlim. Né? E é por isso que essa relação é tão importante, por isso que a leitura dessa carta, que é desconhecida... Alguém conhecia? Alguém já tinha ouvido falar? Não. É desconhecida mesmo. É porque ela é tão importante, porque aqui, no Rio, foi criada uma extensão desses escoteiros que morreram no Holocausto, lá em Berlim. E eu só queria, para finalizar, porque me incomoda muito, eu entendo por que todo mundo fala nunca mais, mas isso me incomoda. Né? Nunca mais e keep calm, carry on, são frases de Londres, da Primeira Guerra Mundial. Né? Sobre a guerra, mantenha calma e continue. E havia outros, mantenha calma e faça isso, mantenha calma e faça aquilo, da Primeira Guerra Mundial. E o nunca mais foi do final da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, não era a primeira, em que nunca mais se pode permitir que o mundo tenha uma guerra devastadora dessa, e evidentemente não deu certo. Não dá certo até hoje. Sim, aqui está dizendo para eu terminar. Eu não estou nem aí. Porque a frase que é relacionada a nós, ela foi criada pelo Rabino Meir Kahane, com o qual eu não simpatizo, deixar isso bem claro, né? Não simpatizo, não tenho simpatia nenhuma pelo Meir Kahane, mas quem cunhou a frase foi ele. E a frase original era: nunca mais os judeus serão levados à morte sem reagir. O que é uma frase antipática, para se dizer numa solenidade cá para nós. Né? Mas é o que Israel está fazendo agora. E Israel
para impedir que os judeus sejam mortos, é acusado de ser nazista e genocida. Mas a visão do Estado de Israel, que não é carranista, é uma visão pragmatista, é que os nossos inimigos não vão se matar, não vão nos matar, os nossos inimigos não vão nos matar e vão se danar. Porque o inimigo que se dane. Tá entendendo? Não existe contemplação, não tem que ter piedade com terroristas. E é isso que Israel está fazendo e é isso que boa parte do mundo está detestando que Israel faça. Obrigado. Agora vamos ouvir Daphne Kleisman. É mestre em Diplomacia e Conflito pela Rackham University de Israel, bacharel em Psicologia e Religião pela Universidade de St. Mary's University do Canadá e atualmente atua como coordenadora acadêmica do Hillel. Obrigada Ana, Diane, Ari pelo convite, obrigada professor pela contextualização tão importante. Eu nunca tinha ouvido falar da carta e obviamente obrigada Flavinho por ser nosso grande vereador e por estar aqui. Para mim? Bom, a gente falou dos 80 anos agora, do que foi o Holocausto, e eu vou fazer alguns paralelos e trazer a gente para 80 anos depois. Muitas pessoas estão falando do antisionismo. O ódio que a gente está vendo agora é o antisionismo. Mas ele não é um ódio novo. Ele tem um nome novo, mas ele não tem um padrão novo. Ele se repete, ele se recicla e... Vamos lá. A gente tem, em 1945, a libertação de Auschwitz. Os judeus estão sofrendo o ápice de um ódio e, eventualmente, eles são libertados. Mas essas pessoas na foto, esses sobreviventes, que muitos provavelmente não conseguiram nem continuar a sua vida por maus tratos e mau cuidado após o Holocausto, não descobriram o antissemitismo em 1933, com o início do Holocausto. Eles não descobriram o antissemitismo do nada, quando Hitler subiu ao poder como se nunca nada tivesse acontecido. O ódio ele não começou em 33 e ele não acabou em 45. Ele tomou uma forma, mas ele permaneceu na sociedade de outras formas. E nós vemos isso também, agora, em 2025, com, por exemplo, essa libertação das meninas que está sendo feita em troca de terroristas. Essa aqui é a Doron. Você vê que ela está completamente aterrorizada num mar de mais de milhares de terroristas do Hamas. E ela também sofre o ápice de um ódio que não começa em 7 de outubro de 2023. Quem estava prestando atenção, quem estava presente, percebe que o ódio já estava aumentando, que já haviam muitos sinais de alerta. Tal qual os sobreviventes do Holocausto sabiam que alguma coisa muito ruim ia acontecer, não podiam imaginar que seria do tamanho do Holocausto, mas que algo muito ruim ia acontecer, o Hamas já estava enviando sinais de que eles estavam planejando algo maior. Nós temos de sinais de alerta no século XX e no século XIX os pogroms. Em 1882, o Tsar Alexandre III, que para quem conhece a Anastácia, a história dela é o avô da Anastácia, ele implementa as leis de Maio que restringem significativamente a vida judaica na Europa. Basicamente, os judeus do leste europeu, que era quase todos parte do Império Russo, perdem toda a sua liberdade, não podem viver em cidades, não podem ter empregos, e além dessas restrições governamentais do Império, também vem pogroms, que são ataques de populações locais contra os judeus. Entre 1882 e por volta de 1983, há mais de 1000 pogroms, mais de 1000 ataques contra a população judaica local. O que isso significa para um judeu que mora no leste europeu? Que a violência é normal, a violência é parte do cotidiano, que eles conhecem ou vão vir a conhecer ou têm na história familiar pessoas que foram mortas ou violentadas por pessoas locais, porque o governo permitia, o governo incentivava, o governo imprimia, por exemplo, documentos antissemitas como os protocolos dos sábios do Sião para promover esse ódio e mobilizar a sociedade dessa forma. Então não havia um judeu no leste europeu que não sofria disso. Também haviam pogroms em outros lugares, mas eles realmente eram mais concentrados no início do século no leste europeu. E é a mesma coisa que a gente vê no século XXI. Em 2005, Israel sai completamente da faixa de Gaza e tenta dar autonomia para a população que mora ali. Tenta, como uma solução à intifada, que são ataques extremamente violentos contra a população israelense, falar, tá bom, vocês não querem mais fazer parte de Israel? Toma autonomia. Tentem ser seu próprio Estado. E o Hamas, em 2006, acaba com o governo de coalizão com a autoridade palestina, joga seus líderes de telhados, toma conta da faixa de Gaza, radicaliza e torna aquela terra num hub de terrorismo,
e passa, a partir de 2006 e principalmente a partir de 2008, a lançar mísseis constantemente para o sul de Israel. E da mesma forma que haviam 1000 pogroms, começam a ter milhares de ataques de mísseis. Entre 2005 e 2023, o Hamas quebra cessar-fogos com Israel mais de 15 vezes. E o que a gente fala para a população, o que o mundo fala para a população do sul de Israel? Aguenta. É normal ter foguete onde você mora. Você mora em Sderot? É claro que a sua casa tem que ter um complexo de bunker. Seus filhos moram em Nir Oz? É claro que o parquinho deles tem que ser um parquinho feito com instalações de bunkers. Porque o Hamas vai atirar foguetes em vocês e vocês, como judeus, têm que aguentar. Tal qual vocês aguentaram esse ódio no século XX, no século XIX, agora vocês aguentam o ódio do antisionismo, que é nada mais do que o mesmo ódio em novas roupas. Esse é o ciclo. A criança que é rendida no gueto de Varsóvia por nazistas são os bebês que são rendidos pelo Hamas em 2023. Eles podem falar as justificativas que eles quiserem, mas o resultado é sempre a tentativa e o genocídio de um povo. Outros povos também são ameaçados, sim, mas as coisas começam com os judeus, a desculpa inicia com eles e eles se aproveitam para destruir todas as outras minorias indesejadas. E esse é o objetivo de ambos os lados. A gente quer acabar com todas essas minorias. A gente tem um ódio que fala que os judeus têm que ser mortos por não serem brancos o suficiente, porque eles vão envenenar a Europa. E logo depois os judeus são mortos e sequestrados porque eles são brancos colonialistas. Porque o antissemitismo, ele na verdade não tem nada a ver com quem são judeus e tudo a ver com quem os antissemitas querem que eles sejam. É uma teoria da conspiração que se adapta para dar caminho para a morte. Eu posso demonstrar isso com 3 pontos históricos do mesmo ódio que se renova. A primeira imagem, a gente tem o Haj Amin al-Husseini. Eu sempre ressalto ele nas minhas palestras porque ele era o grande mufti de Jerusalém. Ele é considerado um dos primeiros líderes palestinos. Ele era o líder religioso no mandato britânico da Palestina em Jerusalém. E ele, durante a Segunda Guerra Mundial, é exilado pelos ingleses, vai para a Alemanha nazista, se encontra com Hitler e pede para implementar campos de extermínio no mandato britânico para acabar com aquela população judaica, antes da criação do Estado de Israel. Ele já quer acabar com todos aqueles judeus. Ele não consegue, mas ele vira um propagandista do exército nazista. Isso é importante, porque ele começa a espalhar o Mein Kampf, a minha luta e os ideais nazistas para o mundo árabe. A gente pula agora para a era moderna. Mahmoud Abbas, ele é o presidente da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina é considerada a ser o lado mais moderado entre as duas lideranças, entre o Hamas e a Autoridade Palestina. Eles são os moderados. Mahmoud Abbas tem seu PhD em negacionismo do Holocausto. Ele estuda na União Soviética, ele escreve uma tese sobre o relacionamento entre os nazistas e os sionistas, falando que a Segunda Guerra Mundial é um complô entre o sionismo e o nazismo para matar judeus e importar o sionismo para o Oriente Médio. Ou seja, ele está se apropriando de um dos piores eventos históricos da humanidade para dizer que foi tudo uma conspiração judaica para conseguir seu próprio Estado, ignorando a história, a arqueologia, toda a conexão milenar do povo judeu com Israel. E aí agora a gente chega em 2023, essa imagem é um Mein Kampf em árabe. A gente lembra quem foi a pessoa que implementou isso no mundo árabe. A gente lembra da pessoa que tem um PhD, um doutorado em negacionismo do Holocausto e pró-morte dos judeus, que inclusive esqueci de mencionar, mas ele tem ainda Pay for Slay, que é aquela legislação de dar dinheiro e mensalidade para cada judeu morto na mão de um terrorista na Cisjordânia. Então, ativamente incentivando financeiramente a morte dos judeus. A gente chega em 2023 e tem o Mein Kampf. Esse livro, A Minha Luta de Hitler, tem sido achado em diversas casas na faixa de Gaza, inclusive em quartos de crianças como material de estudo. Porque se o ódio não é suficiente individualmente, ele tem que ser institucionalizado através da educação. Para você conseguir radicalizar uma população, para ela conseguir fazer uma atrocidade tal qual o dia 7 de outubro. É um ódio que vem desde antes da criação do Estado de Israel, que naquela época seria considerado o antissemitismo e agora, por algum motivo, é o antisionismo. Mesma ideologia, mesma violência, só que ao invés de atingir um judeu, você atinge o Estado judaico. Eu quero falar de uma população que foi muito afetada no dia 7 e que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Israel, hoje em dia, tem 133 mil sobreviventes do Holocausto ainda morando lá. É uma população que está indo embora, obviamente, devido à idade, mas a maior parte desses sobreviventes ainda estão em Israel. 2.500 sobreviventes, esses são alguns deles, foram vítimas diretas do dia 7 de outubro.
Então, são pessoas que sofrem do ódio do nazismo há 80 anos atrás e vêm a sofrer desse mesmo ódio em outra forma, no século XXI, dentro do Estado de Israel, nas mãos do Hamas. A primeira história que eu quero contar para vocês é do Yosef. Ele tem 92 anos e ele era alemão, nasceu na Alemanha, família alemã. Em 1938, o avô dele senta com a família e fala que os discursos de Hitler estão sendo muito levados a sério, que o Holocausto está tomando dimensões que eles não vão mais conseguir escapar. Eles forjam documentos e fogem para o mandato britânico da Palestina devido aos ideais sionistas da família dele já na Alemanha, antes da criação do Estado de Israel. Forjados por quê? Por que eles não podiam entrar como judeus no mandato britânico da Palestina? Porque a Inglaterra já estava restringindo a imigração. A Inglaterra não queria deixar que os judeus entrassem no mandato britânico para não instigar mais revoltas árabes, para não criar mais problemas geopolíticos. A Segunda Guerra Mundial já estava em andamento, já existiam campos de concentração, os judeus já estavam sendo mortos e jogados em valas, e mesmo assim, a Inglaterra não queria absorver esses judeus longe da Europa. O segundo sobrevivente do Holocausto que eu quero falar é o Shlomo Mansur. Ele tem uma história um pouco mais diferente, porque ele é um sobrevivente do Holocausto no Oriente Médio. Ele sobrevive ao pogrom em Bagdá, do Farhud, onde judeus são mortos e, assim, de uma forma muito ensanguentada. Um episódio que é movimentado pelo Haj Amin al-Hussein, o grande mufti de Jerusalém, em parceria com o mufti de Bagdá. E ele vai para Israel nos anos 50, quando ele consegue migrar, vai para um kibbutz no sul, ele cuidava do galinheiro, e no dia 7 de outubro ele é sequestrado, e até hoje ele está na faixa de Gaza. Ele está na lista dentro dos 33 que vão ser supostamente trocados pelo Hamas. Israel já recebeu status sabendo se ele está ou não vivo, mas a gente ainda não tem essa informação. Ele fez 86 anos em cativeiro. Em março, se ele ainda estiver lá, espero que não, ele fará 87. Ele sobrevive o Holocausto no Oriente Médio, onde os judeus estão sendo perseguidos para ser sequestrado pelo Hamas. Esse é o ciclo do ódio. O próximo sobrevivente do Holocausto que eu quero falar é o Moshe Hitler. Ele foge, ele é mandado para um campo de concentração com 9 anos de idade. Com 11 anos, ele e outros meninos do campo de concentração apostam que eles vão conseguir fugir. Que eles conseguem, na Ucrânia. Ele foge de um campo de concentração, ele é abrigado por uma família ucraniana e nos anos 50 ele também consegue migrar para Israel. Ele vai para o sul e no dia 7 de outubro ele é assassinado pelo Hamas. A vida do Moshe começa e termina nas mãos do antissemitismo. Ele vive o que ele pode, mas esse ódio persegue ele, porque é um ódio que não começa e não acaba com uma guerra. Uma vez que o ódio entra em uma sociedade, ele permanece. O último exemplo que eu vou dar, a última história que eu vou dar para vocês hoje de sobreviventes, é do casal, da Ela e do Lev. Eles são sobreviventes do Holocausto e moram no sul. No dia 7 de outubro, eles começaram a ouvir foguetes, explosões, e eles moram numa cidade muito perto da faixa de Gaza, então tinham muitos bunkers perto da casa deles. Ela abre a porta para tentar ir para o bunker e vê um terrorista do Hamas na casa da vizinha dela e a filha da vizinha ensanguentada no chão. E ela fala, ela conta isso nas entrevistas, que ela pensa: me mata. Eu sou velha, eu já sobrevivi disso uma vez, eu vivi uma vida boa, eu vivi uma vida longa, pode me matar, só deixa as crianças vivas. O terrorista entra na casa dos vizinhos, ela volta para casa. Todos os filhos que moravam na sua vizinhança, as crianças que moravam do lado da sua casa são mortas, mas por algum motivo ela sobrevive. E ela fala que ela nunca queria ter sentido esse tipo de medo da casa dela. Que quando ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, ela se tornou uma pessoa deslocada. Quando a guerra acabou, ela não tinha para onde ir, ela não tinha abrigo. Ela perdeu a pátria, ela perdeu a educação, ela perdeu, como acho que você muito bem colocou, ela perdeu todas as formas de sobrevivência que ela tinha. E isso não pode acontecer novamente agora, ela com 92 anos em Israel. E aí isso me traz para o meu ponto de pessoas deslocadas. O que o ódio faz uma vez que ele acaba oficialmente? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, os judeus não voltaram para casa. Os judeus não podiam sair de Auschwitz e, vou voltar para Lodz e vou retornar ao meu apartamento onde eu morava. Eles chegaram em casa e haviam pessoas ocupando seus apartamentos. Os governos locais não queriam receber esses judeus. Na Polônia, em 1946, centenas de judeus foram mortos em pogroms após o Holocausto, porque a população não era bem-vinda de volta. Fica um rancor muito grande na Europa de como vocês sobreviveram, agora as pessoas tinham que lidar com o que elas tinham feito, tinham que lidar com como eles tinham sido cúmplices no Holocausto. E os judeus, sem saber o que fazem, muitas vezes ficam
em campos de pessoas deslocadas. Não podem voltar para casa. A Inglaterra e os Estados Unidos fecham suas portas, que eram os lugares de mais desejo de imigração no Ocidente. Eles ficam em campos, principalmente na Áustria, também na Alemanha, na Europa, mas também fora da Europa. E você pensa, bom, o Holocausto acabou. O mundo sabe das atrocidades de Auschwitz, eles sabem o quão ruim foi a experiência judaica, o quão danoso e o trauma do primeiro genocídio, né? A palavra genocídio, ela é criada após o Holocausto, o trauma desse episódio. Certamente as condições vão ser aceitáveis. Um exemplo é o campo de deslocados em Kagara, que era no Cazaquistão. Para quem não sabe, a União Soviética ela tinha toda aquela parte da Ásia Central mais para o norte. E tem o episódio de que os judeus desse campo de trabalho forçado na União Soviética descobrem que a guerra acabou. Eles acham que finalmente vão poder voltar para casa. E a União Soviética, os soldados soviéticos falam para ele, como assim voltar para casa? Vocês acham que só porque a guerra acabou, vocês vão ficar livres? Agora vocês vão pagar pelo que vocês fizeram com o povo soviético. Ou seja, a guerra acabou, mas a gente só entrou nela por causa de vocês, e agora vocês vão ter que repor todo o dano que vocês causaram para o nosso povo. Nesse campo especificamente, demorou 3 anos para a população ser solta, milhares de judeus foram mortos, e quando eles foram eventualmente soltos, eles voltaram para outros campos de pessoas deslocadas na Europa. Eles não tinham para onde ir, eles não queriam não tinha um país que queria absorver esses judeus. O mundo sabia já das atrocidades de Auschwitz, sabia das atrocidades do Holocausto, e mesmo assim eles falaram, vocês não são problema nosso. Vocês se virem, fiquem nos campos. A gente não quer vocês aqui. Quando a Segunda Guerra acaba, os Estados Unidos, tentando entender como eles vão resolver esse problema das pessoas deslocadas, envia o Earl Harrison, que era um advogado americano, que fazia parte da comissão de pessoas deslocadas nos Estados Unidos, para tentar entender como que eles podiam resolver esse problema. Tinham mais ou menos 250 mil judeus ainda sem pátria na Europa, sem nenhum tipo de perspectiva. Os Estados Unidos sabiam que muitos queriam ir para lá, eles não queriam receber esses judeus. Como que a gente pode ajudar? O Harrison vai, ele faz um questionário com milhares de judeus, quase 20 mil, e pergunta para eles, se vocês pudessem ir para qualquer lugar no mundo, para onde vocês iriam agora? 97% das pessoas que respondem esse questionário falam Palestina. Ainda não havia tido a criação do Estado de Israel. O Harrison fala, a Inglaterra não quer receber vocês, isso não é resposta, isso não nos ajuda, por favor, de novo. Além da Palestina, se vocês pudessem ir para qualquer lugar, para onde vocês iriam? Mais de 20% dessas pessoas respondem crematório. Porque eles entendem o que é o mundo após o Holocausto. Esses judeus, que são sobreviventes do Holocausto num campo de pessoas deslocadas na Bavária, entendem que o Holocausto acaba e tudo fica muito simples. Os questionamentos, as dificuldades do povo judeu ficam muito simples. A gente não tem para onde ir. Ninguém no mundo quer a gente. A gente sofreu um genocídio e continuamos presos no país, nos países que mataram a gente. Só tem uma resposta. Se não vão fazer por nós, nós vamos fazer por nós mesmos. E esses judeus vão para Israel. Em 1948, 1/4 da população que luta na Guerra de Independência são de sobreviventes do Holocausto. E aí você me fala que o antisionismo é diferente do antissemitismo, que o antisionismo é um ódio menos importante que o antissemitismo. Quando o mundo inteiro rejeita os judeus, quando eles são vítimas de genocídio na Europa, quando eles são perseguidos e mortos por pogroms no Oriente Médio, vivendo como dhimmys, como sub-humanos, você me dizer que o judeu não poder ter sua própria independência, não há nada mais antissemita do que isso. Você me dizer que o judeu não tem direito de autodefesa frente a um ódio milenar, não há nada mais antissemita do que isso. Então, quando tentam simplificar o que está acontecendo no dia 7, tentam simplificar a resposta a Israel, por que Israel está aceitando um refém em troca de mais de 100 terroristas? Porque a gente não tem opção, a gente não tem mais para onde ir. O mundo todo rejeitou essa população. E nunca mais que Israel vai permitir que isso aconteça. Muito obrigada. Obrigado, Daphne. Vamos agora, Flávio Vale, o vereador mais jovem da 12ª legislatura, formado em Economia, é PGE da Fundação Getúlio Vargas. Mestrando em Administração Pública, também Fundação Getúlio Vargas. Atuou na Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento,
assumindo posteriormente o cargo de subprefeito da Zona Sul durante o terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes. Flávio Vale é o único judeu eleito das capitais nas últimas eleições municipais e está no seu primeiro mandato. Boa noite. Saudar aqui todos os presentes, Diane, Zé, Daphne, Ana. Saudar aqui nosso querido ex-vereador Milton Nahon. Hoje eu carrego essa responsabilidade de representar a nossa comunidade judaica no parlamento. Em um dos momentos talvez mais difíceis para todos nós, enquanto judeus, desde o final do Holocausto, desde o final da Segunda Guerra Mundial, num cenário onde o que a Daphne falou, eu inclusive anotei aqui, né, de que o antisionismo é o novo, é a forma gourmetizada, né, mas é verdade, do antissemitismo. E a gente publicou hoje esse estudo, o primeiro estudo, inclusive, do nosso gabinete, representando o custo do antissemitismo para o nosso país, né, para o Brasil e principalmente para o turismo aqui na nossa cidade e do nosso país. Mas antes de eu apresentar um pouco a nossa metodologia aqui e os resultados finais, que são surpreendentes, a Ana pediu para eu contar um pouco como foi a nossa negociação e como foi a assinatura do acordo do IHRA, feito em 2023 pelo prefeito Eduardo Paes. Inclusive, estou aqui com meu querido amigo Rafael Azamor, que fez, na época, toda essa intermediação, né? O IHRA é um movimento mundial e que reúne diversos países e cidades signatárias dessa definição do antissemitismo. Eu vou ler aqui para vocês, basicamente, o que a definição de antissemitismo do IHRA ela diz. Antissemitismo é uma certa percepção dos judeus que pode ser expressa como ódio aos judeus. As manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são dirigidas a indivíduos judeus ou não judeus e suas propriedades, instituições e comunidades. Além dessa definição básica, o IHRA fornece exemplos contemporâneos de antissemitismo, que incluem narrativas e estereótipos negativos sobre os judeus, negação do Holocausto, acusações de lealdade, ataques físicos ou verbais, e aí vem um ponto importante, que é o que a Daphne estava apontando: demonização de Israel, como negar seu direito de existir, compará-lo ao nazismo ou usar duplos padrões não aplicados a outros países. Essa definição, ela surge em 2016, como eu falei, diversos países passam e cidades do mundo passam a assinar, a aderir, mostrando que o antisionismo é a nova forma de antissemitismo, e o Brasil, enquanto país, enquanto nação, sempre permaneceu como um membro observador, nunca foi signatário. Em 2023, eu era ainda subprefeito da Zona Sul, e o Rafael trouxe a vontade da gente aportuguesar, de uma forma mais literal, essa definição que é escrita em inglês, em espanhol, mas aportuguesar do ponto de vista até mais jurídico, né? E a gente começou, Ana, junto com o Stand With Us, junto com o André Lage, a desenhar a formatação dessa declaração. Como é que a gente poderia aplicar? Porque nos Estados Unidos, os estados signatários, eles aplicam como uma espécie de lei penal, de Código Civil, e como é que a gente faria aqui no Brasil? Toda a nossa jurisprudência é diferente da americana, dos outros países.
E depois de 3, 4 meses, Rafael, alguns almoços no Galeão do Salles, inclusive, a gente trouxe o André algumas vezes aqui, é porque o André também é paulista, então todo desejo do paulista é vir aqui para o Rio de Janeiro, ainda mais se tiver um fim de semana de sol. A gente convidou o André diversas vezes para vir, mas depois da gente costurar esse documento, faltando 2 semanas para a gente finalizar, acontece o atentado de 7 de outubro. E aquilo ali foi, enfim, eu na época, a gente acabou de fazer o acordo, eu falei, meu Deus, todo esse trabalho, e provavelmente o prefeito não vai querer assinar, porque é um momento onde tem muita tensão no mundo, e aí começam a vir as narrativas antissemitas, mas aí eu tentei, falei, prefeito, olha, a gente está com a declaração pronta, o senhor quer assinar, quer deixar acalmar os ânimos? Ele falou, não, semana que vem você marca no Palácio da Cidade, a gente vai fazer esse ato simbólico, porque é o momento onde a comunidade judaica mais precisa do apoio institucional. Qual é a validade jurídica, a grosso modo, desse documento, Milton? A assinatura do prefeito, eu assino, o Ari pela Conib assina, o Rafael assina, enfim. Juridicamente é inconsistente, mas a assinatura desse documento, do ponto de vista de gesto institucional do governo municipal, ele tem um valor muito importante. Por isso que hoje, lá na Câmara Municipal, a gente está estudando como é que a gente, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, começa a conferir uma validade jurídica ao antisionismo, que é o antissemitismo que a nossa geração aqui... Quantos anos você tem? 20? 28, mas a nossa geração under 30, eu tenho 25, geração Z e Millennial, eu sou Millennial, eu sou 99, mas... Mas como é que é esse novo antissemitismo que a gente sofre, das narrativas que, não sei quantos de vocês viram a Gabi Schneiderman, na PUC, sofrendo o antissemitismo da forma de antisionismo? Como é que a gente dá validade jurídica a isso? Como é que a gente transforma isso numa lei para que as pessoas que cometam, né, esse tipo, né, de absurdo possam ser punidas pela legislação? Enquanto a gente não formata, eu e o Rafael, a gente tem organizado algumas caravanas virtuais. Graças à tecnologia, a gente consegue chegar no Brasil todo de forma mais rápida para disseminar esse acordo, para que outros governantes possam ter o mesmo gesto, ter a mesma atitude. Olha, o antisionismo ainda não é crime no Brasil, porque a nossa legislação criminal tem que ser votada pela Câmara dos Deputados a nível nacional, mas eu, enquanto prefeito, eu, enquanto governador, compactuo com isso, compactuo com essa definição, e meu governo terá políticas públicas fortes para o combate ao antisionismo, que é o novo antissemitismo. E hoje nós temos, eu vou puxar um número aqui atualizado, nós temos 11 estados e outras 3 cidades que assinaram o mesmo documento, o mesmo texto. Inclusive São Paulo, que foi a cidade seguinte ao Rio de Janeiro, né, o nosso deputado federal Pedro Paulo me liga logo depois da foto que a gente tirou e o prefeito postou no Instagram, falando, o Ricardo Nunes já ficou com ciúme de não ser o primeiro, só que ele quer assinar também. É legal, Rafael, até fazendo uma conversa, mas para você, eu não sei se algum dia eu te falei isso, mas é legal que não só a gente
trouxe esse documento para ser assinado do Rio, mas a gente contagiou outros 11 estados e outras diversas cidades que ainda vão, a gente ainda está negociando para poderem assinar. Mais do que a gente colocar, fazer um decreto, fazer uma lei, a gente quer dar segurança aos judeus brasileiros e uma segurança institucional, mostrar que, do ponto de vista institucional, as prefeituras e os governos do Estado, eles compactuam com essa nova definição do antissemitismo. E só para dar um pulo aqui no nosso estudo, a gente... Pode passar mais um slide, vou tentar correr. Eu comecei a pensar, eu sou economista, então tudo eu gosto de analisar impacto econômico. Ainda mais na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um turismo muito forte, no nosso país também. E depois, não sei quem acompanhou, uma associação, né, baseada na Bélgica, uma organização pró-Palestina, denunciou um soldado israelense que estava passando férias aqui no Brasil. Muitos soldados israelenses, depois de completar o exército, eles vêm né, tirar férias, escolhem o Brasil, escolhem o Rio de Janeiro como destino turístico. E essa organização resolveu pedir para a Polícia Federal abrir uma investigação contra crimes que esse soldado teria cometido durante a guerra na faixa de Gaza. É um absurdo, assim, sem precedente. E logo depois o governo de Israel emite esse alerta dizendo, olha, talvez o Brasil não seja um país tão seguro, porque se você é soldado e toda a população lá já passou pelo exército, e você vai ao Brasil, pode ser que tenha uma organização que nem brasileira mas que peça a sua prisão. Eu falei, cara, qual é o impacto disso, né, para o nosso turismo? A gente começou a buscar dados. Pode passar mais um. Então, só para vocês terem ideia, em 2023, a gente teve 26 mil turistas israelenses aqui no Brasil, 6 mil no Rio de Janeiro. Em 2024, ou seja, um ano depois do 7 de outubro, esse número caiu 40% para o país e 45% para a cidade. Já é o reflexo do antissemitismo. Essa queda aconteceu depois do 7 de outubro. 7 de outubro foi uma clara demonstração do antissemitismo no mundo. E a gente considera, a gente pegou algumas estatísticas mostrando que cerca de 3/4 da população israelense é da comunidade judaica. O gasto médio por cada turista aqui no Brasil é de R$ 4.500. E aí, com base nisso, a gente chega aos números, né, de que em 2023 a gente teve 54 milhões de reais movimentados por turistas israelenses, por judeus israelenses aqui no Brasil, e 10 milhões no Rio de Janeiro. E, pode passar. Ou seja, em 10 anos, se a gente fizer aí uma década, e a gente fechasse as barreiras para receber israelenses para o Brasil, é algo que não é impossível não, tá? Pelas nossas diretrizes do governo federal, como o nosso presidente, infelizmente, trata o Estado de Israel, é algo que não é impossível de acontecer. Mas o custo seria de 500 milhões para o Brasil e 100 milhões de reais só para a cidade do Rio de Janeiro. Isso é interessante porque, embora eu tenha, inclusive, agradecer a todos que votaram na nossa candidatura ano passado, mas embora eu tenha tido votos da comunidade judaica, votos, enfim, de toda a cidade, mais 100 bairros da cidade e da Zona Sul, onde eu fui subprefeito, mas tive muitos votos também das comunidades. E sempre que eu chego numa comunidade, vou na Rocinha, no Pavãozinho, eu tento explicar isso para as pessoas mais humildes da seguinte forma: olha, esse dinheiro aí é o dinheiro que você, que é um vendedor informal, você que está vendendo a sua barraquinha de coco ali na praia, você que é garçom num restaurante, é o dinheiro que você está deixando de arrecadar em gorjeta, em vendas. Então, de certa forma, o antissemitismo, o antisionismo faz mal para a gente,
para a gente que mora no Rio de Janeiro, para a gente que empreende no Rio de Janeiro. Pode passar. E aí a gente foi além. Vamos pegar mais dados antes da pandemia, antes do Covid. Como é que era essa movimentação de turistas israelenses aqui no Brasil? E de 2018 para 2019, a gente verificou um crescimento de 15% nessa taxa de turistas, ou seja, tivemos 15% mais turistas de 19 em comparação a 18. E se a gente mantivesse isso a níveis constantes, ou seja, se não tivesse a guerra, afastado os turistas de virem ao Brasil, se a gente não tivesse, né, as declarações do nosso presidente contra a comunidade judaica, a gente hoje está falando de uma perda de quase 50 milhões para o nosso país em dinheiro circulando na nossa economia. Ou seja, esse estudo, ele não tem um viés tão histórico, tão emotivo também, parabéns pela sua apresentação, mas é uma forma um pouco mais concreta e objetiva de dizer que antisionismo e antissemitismo, eles não só matam, mas eles trazem prejuízos para todos nós, inclusive para os antissemitas, que podem ser esses os fornecedores de serviços para os nossos turistas israelenses. Então, essa é a conclusão do nosso estudo. Ele está disponível nas minhas redes sociais, no meu canal do WhatsApp, em breve no nosso site. Quem quiser ter acesso a ele de forma toda detalhada, é só mandar mensagem para mim. Muito obrigado, deixar meus contatos à disposição. Obrigado, Flávio. Bom, agora, Diane Cooperman. Egípcia naturalizada brasileira, sentiu na carne o ser apontada como judia do Egito e como gringa no Brasil. A discriminação, ao invés de intimidá-la, funcionou como desafio. Tornou-se jornalista para poder defender minorias e oprimidos. Diane Cooperman, ela é ativista e estudiosa do tema do antissemitismo, com tese transformada em livro, considerado um clássico, por ser referência obrigatória dos estudos posteriores, pilar do diálogo católico-judaico e do diálogo interreligioso há décadas, com o qual tenho já quase 20 anos o prazer de dividir esses espaços do diálogo na cidade do Rio de Janeiro com Diane. Agora, mais precisamente, no Conselho Estadual pela Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, CONEPLI. Diane Cooperman. Obrigada. Obrigada, Ana, pela generosa apresentação. E, como o Zé fez, me mostrou logo o tempo, eu já sei que está muito tarde, eu vou ser muito breve. É só fazer assim, isso, você não. E realmente eu vejo o cansaço de todo mundo e entendo. Então, não vou falar sobre o antissemitismo, não vou desenvolver nenhuma teoria, vou apenas fazer algumas constatações. A primeira é sobre a coragem do Eduardo Paes de ter assinado essa adesão ao IRA. Realmente, naquele momento, era muita coragem. E o que vale é o simbólico. Esse simbólico que fala com a gente, já que nos deu assim, uma esperança, nos deu assim, uma perspectiva maior de que o diálogo é possível, o diálogo se concretiza. E hoje de manhã assisti, como todos os anos, assisto sempre, ao vivo a cerimônia da liberação de Auschwitz. 85 anos é um marco, sem dúvida alguma. E eu não pude deixar de fazer um paralelo, vendo o rei Charles, a rainha Mary com seu marido da Dinamarca, toda a nobreza europeia presente, contrita, ver Macron com a esposa, realmente todos os estadistas importantes da Europa estavam ali presentes. E aí me bateu uma coisa aí, não é incongruente? Eles estarem aí hoje, 85 anos de Auschwitz, e quando acontece o 7 de outubro, nenhum deles se mexe, nenhum deles se manifesta. Qual a diferença? Como que eles podem ter um discurso tão contraditório?
ser solidário para o passado e esquecer que o presente é talvez mais grave do que o que aconteceu no passado. Isso me deixou assim, algo terrível. Aí eu me lembrei dos 10 anos do Charlie Hebdo. Esse mês foram 10 anos do massacre de Charlie Hebdo. Todos os jornais estamparam massacre. 17 pessoas morreram. Foi um impacto terrível. Todos nós sofremos com esse Charlie Hebdo. Todos nós nos compadecemos, todos nós nos revoltamos. E o mundo também se revoltou. A caminhada, a manifestação que houve em Paris reuniu 3,5 milhões de pessoas e 40 chefes de Estado. Então, a gente vê 10 anos depois, Macron se recusa a participar da manifestação que a comunidade judaica organiza a favor para protestar contra o massacre. E a gente vê isso daqui. Uma outra grande preocupação que eu tenho é com essa celebração de hoje. São 85 anos, são 20 anos. Agora, são 20 anos que a ONU designou a data como lembrança das vítimas do Holocausto. E nós sempre ouvimos aqui relatos do prazer, da emoção de estarem participando. Nós sempre fizemos com muita emoção e muita consciência de que nós não podemos deixar de homenagear todas as vítimas. São 6 milhões de judeus, mas são 11 milhões se calcularmos essas minorias que foram dizimadas. Eu não falo da guerra em geral, mas nos campos de extermínio foram 11 milhões, 6 milhões de judeus e 11 milhões de todos os outros. O maior número foram ciganos, e etc, etc. Enfim, os números existem e há essas perseguições, esses dados todos. Mas quando a gente vê o silêncio do mundo diante do que aconteceu no dia 7 de outubro, é algo que nos traz uma sensação de isolamento total, de abandono, de quase traição, tirando algumas poucas pessoas, e aí eu reconheço a solidariedade desses parceiros de diálogo que estão aqui, mas a grande maioria simplesmente traiu pelo silêncio, traiu pela não adesão, traiu pela não presença aqui, porque se sentiu mal ou porque temeu a reação dos pares, poderiam ser execrados pelos pares. Então, quando eu vejo uma manifestação de apoio e de solidariedade, eu só posso dizer muito obrigado. Realmente é algo que nos preenche o coração. E hoje eu sinto que eu me reconcilio um pouco com todos os pares ativistas de diálogo, com os pares de defesa, de luta contra a discriminação, contra a violência doméstica, contra o abuso das mulheres. Onde estava o Me Too no 7 de outubro? Onde está o Me Too durante esses 15 meses, sabendo que meninas estão sendo estupradas o tempo todo? Não se manifestam. O órgão da ONU reconheceu que houve abuso sexual há 3 meses atrás. Onde esteve esse tempo todo? Então, essa falta de manifestação nos fere profundamente. E eu lamento muito que, se hoje a gente tem pouquíssimos representantes sobreviventes da Shoah, infelizmente, nós hoje temos uma nova categoria. Nós temos os sobreviventes de 7 de outubro, que vão, por ainda 80 anos, poder contar. Vão pegar a releve, a sua, Amália, a sua, Ranca. Vocês, crianças, sobreviveram, e, a partir de agora, a tocha vai passar para os sobreviventes do 7 de outubro, que vão ter que contar essa desgraça. E, quem sabe, daqui a 80 anos, a gente veja o mundo reunido, reverenciando as vítimas do 7 de outubro e dizendo nunca mais. E espero que nos próximos 85 anos possamos dizer, nunca mais não aconteceu, o mundo aprendeu. Porque até agora a gente sabe que o mundo não aprendeu. Então, eu faço votos
que o mundo aprenda, que ele trabalhe pela paz, trabalhe pelo amor, porque todos nós só queremos isso. Queremos ver os nossos filhos e nossos netos crescerem, queremos ver os nossos jardins florescerem e queremos todos, de mãos juntos, construir esse mundo melhor. Esse Tikkun Olam que Deus nos incumbiu da obrigação de melhorar o mundo que Ele criou, essa é a nossa responsabilidade. Está nas nossas mãos. Vamos completar isso, todos de mãos juntos, para esse mundo melhor. Shalom a todos, muito obrigada, uma boa noite. Bom, nós vamos servir ali rapidamente um pãozinho de queijo, se alguém quiser e tudo mais. Se alguém quiser fazer 2 ou 3 perguntas só, podem fazer. Não, só para saber. Querem ou não? Se quiserem. Não? Então tá bom. Então, shalom a todos, estamos por encerrado.